Agora chega mais, porque essa querida já tá aqui. Deixa eu dar um beijo, coisa mais linda. Você tá bem, Sara? Bem. Tudo Você bom, bem, graças querida, a Deus, obrigada. tudo jóia. A Sara Coimbra tá com a gente hoje para falar de um assunto muito interessante, que são, não dá para chamar de superstições, mas é que muitas vezes aquela história que é contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. E a gente acaba acreditando, por exemplo, você é um inferno astral, putz, tô no meu inferno astral. Ah, tem o meu par perfeito, seria aquele signo que é o signo que faz o contraponto do meu. Vamos entender tudo isso e ver se é assim mesmo que rola? Vou contar pra vocês o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é lenda urbana, o que não é. Fiquem ligadinhos, mandem as perguntas que a gente vai responder tudo. Tá bom, vamos desmistificar o místico hoje. Exato, exato. Daqui a pouco a gente começa. Vou dar um recadinho e já venho. Agora chega mais que Vamos conversar agora sobre esses mitos e verdades do mundo místico também, porque tem muita coisa, né, Sara? Bem-vinda mais uma vez, amor. Obrigada. E é importante a gente saber em que a gente pode depositar nossas fichas, né? Acreditando realmente naquilo. É interessante porque assim, a gente selecionou várias frases, mas pode ser que a gente tenha esquecido de algumas. Claro. E aí você vai lá e manda pra gente no @Revista da Cidade TV. Já tem uma foto da Sara aqui lindíssima, tá? No nosso Insta. Inclusive pode mandar perguntas, de repente sobrando tempinho, pode ser até que a gente faça atendimentos, né? Claro. Muito bom. Vamos lá. Vamos começar então? Vamos. Por aquela pergunta clássica. Sempre que a gente tá chegando no aniversário, a gente começa a sentir que parece que tem uma energia um pouco mais melancólica no final de ciclo, podemos chamar assim. E aí tem gente que diz assim, você tá no seu inferno astral, cuidado, né? Já tem um medo desse período. Então a primeira pergunta é, põe na tela, inferno astral existe? Conta pra gente, Sara. Então, o inferno astral não é que ele não existe, tá, gente? Mas quando a gente está falando do seu aniversário, para ficar de uma maneira mais fácil de você entender, é quando o Sol passou pelas 12 casas do seu mapa. Tá. Então, quando você faz, um pouco antes de você fazer aniversário, ele está numa casa bem chatinha, que é a casa 12. Que é uma casa que faz você refletir tudo o que aconteceu no ano, que faz você sentir todas as energias sobrecarregadas do ano. E aí por isso que a pessoa fica mais introspectiva, mais melancólica, ela fica mais na dela. Ela pega toda a energia do ano, antes do aniversário dela, teoricamente, e aquela energia do sol, que é a vitalidade, está ali, está fazendo ela refletir e tal. Por isso que as pessoas falam que é o inferno astral, mas na verdade é o momento de reflexão do seu ano. Sim, seria o inverno, aquele momento em que você realmente se recolhe, né? Para fazer essa introspecção. Então é importante a gente respeitar esse movimento. Total. E tentar refletir ao máximo sobre como foi esse seu ano, para realmente fazer uma limpeza e começar o ano seguinte, já o novo ciclo, livre disso tudo, né? Mas é pesado, né, gente? A gente faz uma avaliação, uma reavaliação do ano, então não é bem um inferno astral, mas é uma reflexão sobre o seu ano quando o aniversário está começando a se aproximar. Mas não tem necessariamente que ser ruim. Não. Tem, por exemplo, foram poucos os infernos astrais. Que viraram infernos na sua vida. Não, sempre foi um período de reavaliação. E quando a gente tem essa ideia, a gente faz melhor proveito da época. Exato, é o que eu falei, né? Da consciência que a gente tem que ter sobre essas questões, para poder aproveitar melhor esses períodos, esses momentos, né? Exatamente. Convite do divino pra gente. Agora, vamos ver mais uma pergunta, afirmação, enfim, vamos colocar na tela e a Sara explica melhor pra gente. Crianças são mais influenciadas pela lua? Boa pergunta, já ouvi isso. Muitas vezes, né, me perguntam isso. Gente, é assim, uma criança quando nasce, ela é um mapa inteiro. Tem o Sol, tem a Lua, tem todos os planetas influenciando. Só que, à medida que a criança vai amadurecendo, é que a gente consegue identificar algumas coisas. E a Lua é a emoção. Então, uma criança muito novinha, ela é toda a emoção. Então, por isso que a gente fala assim, a criança é mais a Lua, mas não é que ela é a Lua, ela é o mapa inteiro. Tá. Só que como ela não amadureceu ainda, a gente vê mais pronunciado nela a emoção. Que interessante. E como ela é mais próxima da mãe, na astrologia, a Lua é o arquétipo lunar. Então, a Lua é às vezes a gente fala, a criança é a Lua, é a Lua, é a Lua. Por quê? Porque a gente não evidenciou nela ainda um amadurecimento para pegar outras características e porque ela está muito próxima da mãe, ela tem uma demanda da mãe. É por isso que tem isso. Entendi. Que te falo. Mas a criança é um mapa inteiro.
inteiro. Mas não que criança seja de lua, isso não tem nada a ver. Ela está colocando as suas emoções para fora. Exatamente. E amadurecendo outros aspectos da vida. Sim, todo mundo é de lua, né? Porque a gente é influenciado pela lua todo tempo. Muitas vezes a gente passa por todas as emoções num dia só, né? Exatamente, todo mundo é de lua, né? Mas a criança não, mas é por isso, tá, gente? Tá bom, legal, gostei dessa explicação, bem interessante. O pessoal não... Vamos ver mais uma? Coloca na tela aí, pra Sara responder pra gente. Viramos o signo ascendente depois dos 30? É verdade, eu já ouvi isso, né? Depois dos 30 anos, quem mais influencia na sua vida é o seu ascendente mais do que o signo de nascimento. É verdade isso? Mito, gente. Mito. Todo ser humano, ele sempre é um mapa inteiro. Mas como eu pontuei com as crianças, a mesma coisa com o adulto. À medida que a gente vai amadurecendo, principalmente depois dos 28 anos, que é o retorno de Saturno, que é muito importante, que a gente é mais responsável com a vida, a questão de como a gente se pronuncia para o mundo fica mais evidente, que é o ascendente. Então a pessoa fala, depois dos 30 é o ascendente. Não. É que você está mais maduro, você está se pronunciando de uma maneira mais incisiva, mais confiante, as pessoas vão ver o quê? Como você se destaca entre elas, que é o ascendente. Mas você não é o ascendente depois dos 30. Você é o ascendente, você é o sol, você é a lua, só que você já está maduro e o ascendente vai se pronunciar um pouquinho mais. Que interessante. Então a gente está alcançando um equilíbrio. Exatamente. Principalmente depois desse retorno de Saturno, que é 28 anos. Aí a pessoa já consegue vivenciar essa maneira de se expressar de uma maneira mais razoável, mais responsável. Entendi. Que bom. Porque a gente está aqui para se equilibrar mesmo, né? Isso. Nem tanto aqui, nem tanto ali, né? E aí, o ascendente se pronuncia. Essa próxima pergunta muita gente faz. Coloca na tela para a gente ver. Devo temer o Mercúrio retrógrado, que, gente, ele é culpado por tudo, né? Quando o Mercúrio tá retrógrado, a pessoa fala, tá dando tudo errado, não tô sabendo falar o que eu quero. É Mercúrio retrógrado, bota a culpa nele. Olha, e aí, a gente tem que ter medo dele? Então, eu sempre falo que eu sou aquela astróloga que não faz tipo neutra, né? Mercúrio retrógrado é tenso, sim, mas não é a questão da gente ter medo, né? Tudo na astrologia, tudo na vida da gente é uma oportunidade de reavaliação. Então, quando os planetas ficam retrógrados, significa que a gente tem que ficar, preciso prestar atenção nisso aqui. Então, quando Mercúrio fica retrógrado, que ele rege a comunicação e etc., a gente precisa prestar atenção em como a gente está se comunicando com as pessoas, se é da maneira correta, se a comunicação é efetiva, se não é, o que precisa ser melhorado na mente consciente. Então, ele costuma trazer problemas, mas que vão obrigar a gente a ter uma visão um pouco mais responsável, de evolutiva em relação à comunicação. Então, todo mundo tem medo, até a astróloga aqui fica receosa, mas se a gente for maduro, a gente vai aproveitar essa fase como, né, o amadurecimento natural e vai se comunicar melhor e tudo vai bem, tá, gente? Um time que está ganhando não se mexe. Mas quando começa a ter problema, a gente começa a reavaliar. Essa a proposta de um planeta retrógrado. Entendi. Muitas vezes a pessoa tem medo justamente por isso, ela não quer pensar nessa questão. Né? E a gente não quer sair da zona de conforto. Isso, né? É muito mais difícil a gente ter que pensar antes de agir do que agir no automático. Total. E né? imagina se ele não estaciona, tá sempre indo. A gente não reavalia. A gente não evolui. Exato. A gente não cresce. Isso é astrologia, essa é a proposta astrológica e essa é a proposta de evolução. Então vamos encarar agora o Mercúrio retrógrado, ou qualquer outro planeta que estiver retroagindo, como um convite à evolução. Exatamente, exatamente. Muito bom, gostei mesmo. Próximo questionamento na tela, vamos ver o que temos aí. O signo complementar representa o par romântico ideal? Sabe que eu ouço isso desde que eu sou criança? Minha avó tinha dessa. Você é canceriana, você vai dar certo com Capricórnio. Aí eu fiquei meio frustrada quando, de repente, o amor da minha vida é de Sagitário. Eu falei, gente, mas não deu certo. Eu também ouvia muito isso antes de ser astróloga oficialmente, né? Ariana, não, Libra é o melhor, que é o signo... Gente, o signo complementar é o signo que está em oposição ao seu no mapa, né? Então, Áries, Libra e tal. Mas é signo complementar. Isso é para respeitar aquela máxima dos opostos se atraem? Aquilo que te complementa. Por exemplo, eu, Áries, o meu signo complementar é Libra. Áries é ação, Libra é a diplomacia. Libra não tem a ação de Áries e eu não tenho a diplomacia de Libra. Quando os dois internalizam características distintas, eles crescem.
Mas não significa que você tem que casar com alguém de Libra, que você tem que casar com alguém do seu signo complementar. Os signos sempre se complementam entre si, com menos desafios ou mais. Mas os signos complementares é só para você ter uma noção daquilo que te falta e que você precisa prestar atenção em trazer para você. Tá? Mas não é que você só vai ser feliz com Libra, você só vai ser feliz Câncer com Capricórnio, nada disso, tá, gente? Então, complementar. Ele complementa a sua evolução de alguma forma. Não obrigatório para você ser feliz. É diferente. Então, Entendeu? saindo desse campo da vida romântica, né? Porque isso é muito usado para o parceiro, para a parceira e tudo mais. Mas a gente pode, de repente, pensar nessa coisa da complementação do signo em outras situações da vida. Todas. Por exemplo, amizade. Todas. Parcerias de negócios e trabalho. De repente, dentro da sua equipe, você se dá melhor com aquele seu signo complementar, porque vocês dois funcionam muito bem juntos e desenvolvem muito bem aquele trabalho juntos. Ou não, né? Ou não. Ou não. Às vezes eu digo que o signo complementar pode te chocar? irrita profundamente. Porque ele está em oposição a você. Porque é o que você não é. É aquilo que você não tem. Então pode funcionar, mas pode dar muito ruim. O ideal é que funcione. Com duas pessoas maduras vai funcionar. Opa, eu preciso daquela característica. Mas se a gente não tiver maduro, fala assim, nossa, eu detesto essa característica. Por exemplo, um ariano, quando ele não é maduro para Libra, ele fala, mas eu tomo decisões, Libra não consegue. E aí Libra olha pra gente e fala, mas você é impulsiva, eu não sou impulsiva. Então pode dar esse choque. Verdade. Mas falou tudo, depende da evolução de cada um. Depende da evolução. E da maturidade, de como a pessoa vai aceitar essa oposição a ela. É verdade. Exatamente, porque geralmente, se a gente for reativo, vai olhar o signo complementar e falar, nossa, isso não faz parte de mim. Eu não sou indecisa. Fulano é irritante, porque é muito lerdo, exato, rápida. Mas não, você tem que olhar o signo complementar e falar, eu preciso dessa característica, e ele olhar pra você é a mesma coisa. Ai, gente, é um sinal de maturidade enorme a gente saber que o equilíbrio é o melhor caminho, né? O equilíbrio é. É verdade. E eu quero aproveitar e já temperar aqui as nossas perguntas com uma... Já que a gente está falando das oposições e os semelhantes. No caso, o Aguinaldo Oliveira está querendo saber se escorpião com escorpião tem futuro. E aí eu aproveito e estendo a pergunta dele para essa coisa dos signos iguais, né? Como é que funciona isso? Ou se não funciona? Eu costumo dizer que assim, não tem nada nos signos que diga pra você que você não funciona com uma pessoa. Tudo depende do grau evolutivo, né? Às vezes, signos que são quadraturas entre eles, aspectos difíceis, podem ter alguns desafios, mas não é que não funciona. Se você for uma pessoa madura, você vai funcionar com qualquer outra pessoa, com mais desafios ou menos desafios. Mas quando é um signo solar parecido com o seu, obviamente que você vai encontrar similaridades ali, né? Escorpião. E pode ser muito legal. Exatamente, escorpião. Você vai entender que a outra pessoa de escorpião é reservada. Você vai entender que a outra pessoa de escorpião é misteriosa, é mais profunda. Você vai entender que ela não é de falar tanto, que é de observar mais. A sensualidade vai funcionar, né? Que é uma maravilha. Exato, você vai entender que ela é uma pessoa assim, né? Com aquela energia, né? Então, tem gente que super se dá bem com pessoas do próprio sol, né? Do próprio signo. E tem pessoas que não conseguem lidar, porque é aquilo que é. Eu tô vendo a minha característica ali. E eu me irrito, né? Então, depende do grau de evolução. É a história da teoria do espelho, né? Exatamente, exatamente. Olha, que interessante. Eu super me dou bem com todos os signos de fogo. Que bom. Mas tem gente que não vai. Depende da evolução, tá? Mas, teoricamente, vocês vão ter aí gostos parecidos. Tá bem? Deu pra entender, legal, gostei. Tá. Agora tem uma última pergunta que eu achei bem interessante, apesar de nunca ter ouvido falar. Pode botar. Quem é do signo de peixes está na última encarnação? Gente, eu nunca tinha ouvido falar isso. Nossa, eu Será, ouço. Leão? Eu fico preocupada. Não vai voltar, Leão? Será que não? Eu ouço muito isso. Ouço, inclusive em casa, né? Que reinam os piscianos em casa. Todo mundo pra cima de mim. Tá todo mundo achando que é a última. Tem que aproveitar essa oportunidade, então. Esclarecendo. Resolver tudo. Esclarecendo, tá, gente? A gente não sabe. Peixes, ele é o último signo da mandala astrológica. Sim. Mas não dá para saber se ele vai voltar de novo para Áries. Porque a vida é um ciclo evolutivo sem fim. A gente termina e começa, termina e começa, termina e começa. Existem várias teorias que Buda, por exemplo, reencarnou 1.200 vezes. Uau! Né? Outras que Cristo, o avatar de Jesus Cristo, 12 vezes. Tem várias teorias. Então, ou seja, a gente não vai vir uma vez só
em cada signo e depois acabou. Depende da sua evolução espiritual. Então, essa teoria, ela não se aplica, tá, gente? Tá bem? Tá, entendi. Então, Leão, Não pode ser que você volte aplica. sim, hein? Não deixa nenhuma dívida, não. Mas será que eu vou voltar ariano? Essa é a tendência. A gente sempre vai pro signo seguinte, Não, é isso? não, Não? não. Pode ser que Ou você a gente venha... vai lá no acordo e Exato. vê o que Lá a gente na hora precisa. do acordo, você fala assim, tá faltando essa característica em mim, é predominante em que signo, talvez? Assim, de uma maneira bem lúdica. Entendi. E falta coragem. Eu acho que ariano, se eu nascer na época da temporada de Áries, isso vai vir pra mim. Tá, que É, interessante. É depende verdade, da faz muito proposta. mais sentido, na verdade, do Claro. que ficar respeitando essa coisa. Quer dizer que a gente vai ter sempre um número de reencarnações múltiplas de 12. Não tem faz sentido, nenhuma leitura. eu acho, pelo menos. Nenhuma leitura que eu tenha, estudo, escola, ninguém nunca concordou com isso, tá? Tá. Bom, tem perguntas chegando aqui agora, tá, gente? A Elis, por exemplo, devemos comparar todos os signos e horóscopos para saber como entender? Porque existem vários. Como saber qual seguir ou ver qual estar certo? Acho que ela está querendo dizer, no caso do horóscopo, né, esse solar dos planetas, Semanal? o horóscopo chinês, Ah. de repente indo para outras formas do pensar nessas energias. Sim. Olha, sim, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui falando da astrologia tradicional, ocidental, mas se você se interessar pela chinesa, por outros tipos de horóscopo, eles são sérios também. São só abordagens diferentes. Então não tem problema, ok? Tá bom, maravilha. Sara, adorei o papo. Eu adorei. Adorei mesmo. Obrigada. Que interessante, né? Tirar Obrigada. todas essas dúvidas da frente e entender um pouco mais sobre essas energias. Para fazer contato com a Sara Coimbra, que é astróloga, lá no Instagram, @SaraCoimbra, Coimbra com K, tá Com bom? K. @SaraCoimbra. Beijo, Obrigada, minha querida. querida. Obrigada. Até a Beijo. próxima, Até. viu? Deixar os Tchau, atendimentos tchau. para a próxima, né? Obrigada. Um beijo, até, Tchau, tchau. linda.